E aí, time, Ciro Daniel aqui, e hoje a gente vai conversar sobre algo que vocês andam me pedindo muito: como estruturar beats. Às vezes a gente sabe até desenrolar a pattern, sabe o que a gente quer fazer na questão da produção, mas e na hora de estruturar o beat para ele ser algo realmente usável para artistas rimarem em cima, a gente fica um pouco confuso, a gente não tem muita ideia de para onde ir, e hoje eu vou ajudar vocês a se guiarem e entenderem um pouco desse processo. Eu vou passar para vocês 3 estruturas de beat que eu acho que são as mais comuns e dessa forma também acabam sendo as que mais vão aumentar a chance dos artistas acabarem de fato usando o beat de vocês. Se você conhece a Labline, você sabe que aqui a gente sempre traz conteúdo de qualidade pra vocês, então, velho, já deixa aquele like aí, lança braba pra gente, ajuda muito, muito mesmo. Sintam-se à vontade pra seguir a gente nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo. E é isso, galera, bora pro vídeo. Beleza, vamos para a primeira forma de estruturação. Eu peguei um beat meu aqui com uma melodia do meu amigo Skyline. Essa estrutura aqui eu acho que é a mais comum das 3 que eu vou mostrar para vocês. E como que ela começa? Ela começa com uma introdução de 8 barras. Vocês vão perceber que na introdução é muito comum o uso do bass, porque ele é utilizado como um instrumento introdutório. Muitos loop makers, muitos sample makers utilizam ele para mostrar para você que aquilo é a introdução do sample. E aqui não foi diferente. Você vê que na introdução a gente tem esse grave. E aqui no refrão a gente já não tem, dando espaço para o nosso 808. Então beleza, começamos com 8 barras de introdução e depois vamos direto para a parte principal da track, o que vai chamar a atenção da galera, que é o refrão. Aqui o refrão começa com praticamente todos os elementos. Por que eu não coloco todos os elementos ainda de cara nessa primeira parte do refrão? Porque a gente vai introduzir mais algum outro elemento na segunda parte do refrão, para dar um senso de continuação, um senso de dinâmica, um senso de crescimento. Então temos aqui a primeira parte do refrão, 8 barras. E agora vai entrar a segunda parte do refrão. O que tem de diferente da primeira parte do refrão para a segunda parte? Eu introduzi o snare, e não só isso, a melodia em si ganhou um pouco de dinâmica também, porque nessa primeira parte do refrão a gente tem mais só a questão do violão, né? E na segunda parte do refrão tem o acréscimo dos vocais. E eu gosto muito de estruturar o refrão dessa forma. Um pouco mais simples na primeira parte e um pouco mais complexo na segunda parte. Então aqui acabamos totalizando 16 barras para o refrão. Depois do refrão a gente vai direto para o verso. O que está acontecendo aqui no verso? Primeiramente, o sample deu uma diminuída nos elementos, ele ficou bem mais cru. Tá basicamente só a base do violão, não tá com aquelas vozes e também tá sem top line. Na bateria, eu também reduzo muito dos elementos para ter uma noção de que aqui é um momento novo da música. A gente tá entrando num novo território que exige outro tipo de construção. E vocês conseguem sentir essa diferença indo da segunda parte do refrão pro começo do verso. Vamos ver isso. O que leva a gente para a segunda parte do verso, que é muito parecido com a primeira, novamente com o acréscimo de alguns elementos para dar aquele senso de continuidade, de crescimento e de dinâmica na track. Nessa segunda parte do verso eu quis dar uma quebra, eu quis fazer uma coisa diferente, então eu acrescentei um halftime. A melodia ficou assim. Então nesse caso aqui a gente não está adicionando coisas na melodia, a gente está alterando a melodia. E não tem problema, porque o intuito não é só ficar tirando e acrescentando necessariamente, mas você dá uma mudança ali, trazer um momento diferente pro ouvinte para ele continuar investido na sua track, investido naquela música. E com o acréscimo do snare na bateria ficou assim. E esse snare roll, tropa, fala comigo. E aí a gente termina o verso, contabilizando também em 16 barras. Então recapitulando, o que a gente tem até agora, galera? A gente tem uma introdução de 8 barras, a gente tem um refrão de 16 barras, e a gente tem um verso de 16 barras também, que leva a gente para a parte final da estruturação desse beat, que no caso seria a ponte. Nesse caso aqui, a ponte é literalmente a introdução só colada para fazer a ponte entre essa primeira parte da track e o segundo refrão, que vai começar aqui. Você não necessariamente tem que deixar a ponte crua, que nem eu deixei.
você pode, por exemplo, adicionar um hi-hat para ele entrar um pouquinho mais tarde, depois colocar um clap na segunda parte e tirar para o segundo refrão chegar um pouco mais forte. Tem várias combinações que você pode fazer aqui na ponte. Nesse caso, nesse beat, pro que eu senti que estava pedindo, eu preferi ele cru. Depois de estruturar dessa forma, você simplesmente cola essa parte e cria a segunda parte da música. A única diferença que eu fiz foi eu criei momentos diferentes nessas duas partes da música. Aqui na parte do segundo refrão, eu tirei o kick, quer dizer, eu tirei o 808 e eu tirei o hi-hat. Para vir mais forte. E aqui no verso eu tirei uma parte dele no começo para também dar um senso de tipo, caraca, um momentinho aqui, uma quebra, saca? A última coisa nessa estrutura, e algo que eu tento fazer ao máximo, é finalizar com a parte que mais prende a galera, que é o refrão. Então você vê que aqui tem outra ponte, eu copiei o refrão novamente aqui e usei o começo do que seria o próximo verso de outro. Aí o som vai abaixando e a pessoa vai entendendo que aquilo é o fim da track. E essa é a primeira e mais comum, na minha opinião, forma de estrutura. 8 barras de introdução, 16 de refrão, 16 de verso, 8 de ponte, e é isso. Um caso de estudo muito bom, onde você vê essa mesma estruturação, é Bandit, do Juice WRLD com o NBA Youngboy e produção do Nick Mira. Eles usam exatamente esse tipo de estrutura aqui. Beleza, agora vamos para a segunda forma de estruturação. Nessa estruturação aqui, a gente novamente começa com uma introdução de 8 barras. Novamente, depois da introdução, a gente vai para a parte com mais elementos da track, o refrão. Tanto na bateria quanto na melodia. Seria a parte mais ocupada da track. Depois disso, novamente, eu dou aquela reduzida, vai entrar uma nova parte da música, no caso, o verso. Eu reduzo tanto na bateria quanto na melodia. E além disso, eu crio um espaço aqui na bateria para realmente sinalizar da forma mais óbvia possível que agora já é o começo de outra parte. E agora a gente vai para o verso continuado. A diferença na melodia do verso para o verso continuado aqui não é que eu estou adicionando um elemento. Eu, na verdade, estou trocando. Eu tirei um e coloquei outro. Então você vê aqui que eu coloco como se fossem uns strings mais longos nessa primeira parte do verso. Tá? E na segunda parte do verso continuado, eu entro neles de forma mais staccato, fazendo marcações. Não importa muito, galera, a forma que você vai diferenciar as sessões. O que importa é que elas sejam diferentes e que você não esteja mudando essas partes de forma com que a energia da pessoa se dissipe. Você quer construir a energia do ouvinte, não dissipar ela. Então, ao mesmo tempo que você tem muita liberdade em como você vai diferenciar essas partes, é sempre bom você se antenar nessa ideia. Eu tô colocando energia na track, eu tô levando o ouvinte para onde eu quero que ele vá, para o que eu quero que ele ou ela sintam. E mesma coisa para a bateria do verso continuado. Eu adicionei elementos, mas não tanto quanto o refrão, porque eu não quero tirar o protagonismo do refrão. Eu adicionei, no caso, um open hat e um rim. Diferente da estrutura anterior, que tinha um momento de dissipação, né, aquela ponte entre a primeira parte da música e a segunda, aqui a gente vai direto pro refrão e foda. E aí, galera, isso se repete. Refrão por 8 barras, verso mais 8 barras, verso continuado mais 8 barras, ou seja, verso 16 barras,
refrão de novo para finalizar a track. Novamente, galera, não é algo que você tem que fazer, mas é sempre interessante você pensar em finalizar sua track com uma explosão de energia. E essa explosão de energia, esse ápice de energia do ouvinte geralmente vem com o refrão, que é a parte geralmente com mais identidade da track. Então, refrão de novo para finalizar a track. E depois eu uso o começo do verso novamente como um outro, diminuindo o volume levemente, mas deixando as pessoas sentirem o bounce do beat. E é isso, tropa. Recapitulando, a gente começa com uma intro de 8 barras, a gente tem um refrão de 8 barras, um verso e um verso continuado que no total dá 16 barras, 8 pro verso continuado, e depois a gente repete isso tudo novamente, beleza? Um caso de estudo onde vocês conseguem identificar essa estrutura de forma bem óbvia, galera, é em Rei Lacoste do MD Chef com Don't Like, produção do Andrew. Beleza, time, agora bora para a terceira estrutura. Essa estrutura até agora é a mais diferente de todas. Vamos começar pela introdução. Novamente, 8 barras e com o bass, né? A gente consegue discernir que aquilo é uma introdução por causa do bass. E depois de 8 barras tem a primeira diferença dessa estrutura para as outras estruturas, mas que pode também ser acrescentado às estruturas passadas, entendeu? Isso aqui não precisa ser único dessa estrutura. Eu tô querendo me referir aqui ao pré-refrão. O que é o pré-refrão? Geralmente é um lugar onde você começa a soltar algumas ideias do que você vai fazer no refrão. Então, se o seu refrão tem uma melodia específica, pré-refrão seria onde você começaria a brincar um pouco com essa melodia, soltá-la ali no ar. Um exemplo muito claro disso é na música Bandit, que aliás foi a primeira referência da primeira estrutura. Ele tem um pré-refrão na música, onde ele começa a falar um bando de nada. Mas é porque logo após vem o refrão com essa mesma melodia. Então ele introduziu isso no pré-refrão. E é o que temos aqui. 8 barras de pré-refrão. O bass continua e só foi acrescentado alguns elementos melódicos que não se encontravam na introdução. O que leva a gente para o refrão. Esse refrão aqui, que nem a primeira estrutura, tem 16 barras e eu separo ela em 2 barras de 8. A primeira parte do refrão, onde a melodia é um pouco mais simples, eu retenho alguns elementos da bateria para introduzir eles na segunda parte do refrão e criar um impacto maior. E a segunda parte do refrão também tem esse acréscimo novamente de elementos melódicos. A primeira parte do refrão tá assim. E a segunda parte do refrão tá assim, com o acréscimo de uma percussão, de 2 percussões, aliás. São pequenas coisas, mas que fazem diferença. E depois dessas 16 barras, a gente fecha o refrão e vai para o verso. No começo do verso eu gosto da melodia bem crua, nesse caso aqui eu peguei a parte mais crua desse sample. E novamente, galera, a gente tem esse corte aqui sinalizando que estamos numa parte diferente da música, passamos do refrão. Agora, a parte mais diferente dessa estrutura para as estruturas anteriores é o tamanho do verso. Aqui a gente não tem 8 barras, a gente não tem 16 barras, a gente tem 24 barras de verso, galera. Então, após esse começo de verso, que tem 8 barras, a gente tem o verso continuado. E aqui eu introduzo elementos melódicos, ou seja, eu escolho a parte do sample que tem mais coisa acontecendo, coloco alguns elementos de bateria, nesse caso eu adicionei o rim, e eu guardo o resto para colocar nessa segunda parte da continuação, que seriam as últimas 8 barras dessas 24 barras de verso. E agora, a segunda parte dessa continuação do verso. Todas as baterias voltam e a melodia tem mais um acréscimo ainda, só que ainda menos do que o refrão. Novamente, sem roubar o protagonismo do refrão. E aí a gente vai e repete isso.
Uma música que vocês podem usar para estudar essa estrutura é 212 do Chefin, produção do Eren, que aliás colou aqui na Labline com a gente alguns dias atrás para explicar exatamente o processo por trás desse beat. Se você tiver interesse no processo dele, em como ele fez o beat de 212, eu vou deixar o link aí na descrição e aqui nos cartões. Só um adendo, galera, o Chefin ele tomou algumas liberdades na hora de estruturar a música. Às vezes ele cantou um refrão, aí ele fez uma ponte ali entre um refrão no final pra voltar pro refrão, enfim. Ele meio que misturou as coisas lá, mas o beat foi estruturado desta forma, tá bom? Pra deixar isso bem claro que vocês podem ir lá estudar o beat e falar, pô, mas aqui não era o verso, o que aconteceu? Essas liberdades são tomadas às vezes pelos artistas, mas a forma que o beat foi estruturado e pensado foi assim, beleza? E é isso, time, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aprendido um pouco mais sobre arranjos e como estruturar o beat de vocês. Se vocês aprenderam alguma coisa com esse vídeo, considerem deixar aquele like que ajuda a gente pra caramba. E também, caso lhes convir, deixem um comentário aí embaixo falando o que vocês querem ver nos próximos vídeos, beleza? E é isso, time, até a próxima!